Estamos aqui para mais uma semana de leitura bíblica na comunidade cristã Boas Novas, que é a comunidade da qual eu faço parte. Não faço isso só por mim, mas eu faço por vocês que são da nossa família. E aqueles que ainda não são, esse é um convite para que venha fazer parte. Nós não estamos aqui divulgando nome de igreja, mas nós estamos aqui divulgando o nome de Deus. E é Ele que nos reúne para que nós vivamos em família. Então vamos orar agradecendo esse Deus maravilhoso que nos proporciona tudo isso. Pai, muito obrigado por mais um domingo. Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Te agradecemos pela tua presença maravilhosa, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. E nós declaramos agora que voluntariamente nós te convidamos para participar. Deus Pai, nós te convidamos para participar, Espírito Santo, pois é você que nos dá todo o entendimento, nos revela todos os segredos, nos explica o que existe nessa palavra, e nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então é a Trindade que nos une e nos faz fazer parte de uma família. Por isso glorificamos o teu nome agora e te agradecemos, porque sem vocês não seria possível. Portanto, pedimos também que o Senhor vá na nossa frente. Pai, sem o Senhor não podemos fazer nada. Espírito Santo esteja em cada lar agora, que as pessoas que estão ouvindo essa live agora possam sentir a sua presença, Pai. Não só como algo emocional, como um arrepio, mas que eles possam sentir o seu amor, cuidando de cada um e dando a direção a cada um, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. Sem o Senhor não queremos fazer mais nada, Pai. Sem o Senhor não dá para fazer mais nada, Pai. Nós queremos viver esse relacionamento de aliança que o Senhor tem nos ensinado, e nós precisamos declarar a nossa total dependência. Eu não consigo fazer nada mais sem o Senhor, Pai. Preciso de Ti todos os dias, todos os momentos. Preciso da purificação do teu sangue derramado naquela cruz. Preciso buscar santificação, preciso buscar conhecimento na tua palavra, preciso buscar me relacionar com o Senhor todos os dias, Pai. Então que o Senhor nos ajude e venha participar conosco deste momento que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Rose, tudo bem? Rose é a nossa telespectadora mais fiel, participa de todas, e tenho certeza que Deus já está entregando o seu galardão, Rose, nessa leitura, nesse esforço, e pode ter certeza que vem muito mais por aí, porque nosso Deus não é um Deus de dar pouco, Ele nos dá muito. Às vezes não é o que esperamos, às vezes não é o que queremos, mas o nosso Deus é galardoador e Ele entrega muito mais do que podemos imaginar. Então vamos dar só uma pequena recapitulada. Terminamos em Juízes 13, no domingo passado. Começamos a história de Sansão. A história de Sansão é uma história maravilhosa de ler, muito interessante. E como nós vimos na semana passada, a gente viu que a importância de um pai e uma mãe se colocarem diante de Deus para criar um filho. E agora a gente vai ter um breve relato do que aconteceu durante a vida de Sansão e um alerta para nós. Por quê? Os pais de Sansão, eles buscaram ensinar o seu filho não do jeito que eles imaginavam ser correto, mas como Deus os orientou. Por quê? Porque Manoá, ele orou a Deus pedindo a direção, falou: como eu devo educar esta criança? E aí Deus deu a direção, eles fizeram tudo. A gente vai ver que as coisas não saíram como Manoá e a sua esposa desejavam ou esperavam. Porém, Deus cumpriu o seu propósito através da vida de Sansão, e não nos cabe julgar se era isso que Deus queria ou não, se Sansão poderia ter feito melhor ou deixado de ter feito tantas coisas ruins. A nós não compete. O que compete a nós hoje é sermos ministrados pelo Espírito Santo através desse texto que foi deixado para nós e dessa porção que será entregue hoje. Então, vamos começar no capítulo 14, já começa falando que Sansão casa com uma filisteia. Então, o povo estava sendo subjugado pelos filisteus, porém Sansão escolhe casar com uma filisteia.
Só que a gente lê aqui que, olha só, versículo 4. Seu pai e sua mãe não sabiam que provinha da vontade de Javé, o qual buscava um motivo contra os filisteus, pois nesse tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Como eu disse, não nos cabe julgar por que aconteceram certas coisas. O desejo de casar com uma filisteia não partiu de Sansão. Ele olhou uma mulher, desejou por causa da sua beleza, porém isso provinha de Deus. Então não nos cabe julgar o acontecimento se ele poderia ter sido diferente, né? Como a Rose me perguntou na semana passada sobre um episódio trágico, né, que aconteceu aqui em Juízes. Então não nos cabe julgar o que poderia ter acontecido. Isso não nos impede de questionar Deus. A gente pode sim perguntar: Deus, por que isso? Deus, por que aconteceu dessa forma? Deus, por que tal coisa está acontecendo na minha vida? Isso não é errado. Não é errado nós perguntarmos, né? Agora a gente ficar especulando do que poderia ter acontecido na minha vida se eu não tivesse tomado o caminho que eu tomei lá atrás. Isso não nos apresenta solução, isso não nos dá nos dá um conforto, porque falar, se eu não tivesse feito tal coisa em tal ano, pode ser que minha vida não estivesse tão ruim quanto está hoje. Isso não vai mudar nada. O passado não pertence a nós. O que pertence a nós é o nosso presente, e este presente vivido com Deus em uma aliança. É isso que nos importa. Então a gente vê que Sansão casou com uma filisteia, Deus que o encaminhou nessa situação, olha só. E aí, a partir daí, diversas coisas acontecem, porém a gente vê que no final era um plano de Deus. Porém, como a Rose me perguntou, por que aquela situação trágica aconteceu da mulher que foi abusada e esquartejada pelo próprio marido, e os pedaços foram enviados para todo Israel, e ele convocou a nação para tomar uma atitude. Por que isso aconteceu? E buscando a direção de Deus para responder, o que eu falei para a Rose? Falou, isso aconteceu porque a lei e os profetas foram deixados para que as pessoas, ao ler, temessem esse Deus e buscassem viver um relacionamento com Ele, e neste temor serem transformados e viverem uma vida de santidade e retidão. Então, isso não aconteceu com esse povo, por quê? Porque eles não obedeciam a lei do Senhor, e por não obedecer eles não tinham esse temor. Esse temor pode parecer uma coisa banal, mas não é. Por exemplo, eu sei que roubar é errado. Por que eu sei que é errado? Porque está escrito na palavra de Deus. E este errado me leva a sentir o quê? Não é só sobre sofrer o juízo de Deus por cometer um pecado. Porque roubar é pecado, está na Bíblia, não tem conversa. Não tem desculpa, não tem justificativa. Roubei porque estava com fome, ou roubei porque aquela pessoa que tem aquilo é má, ela adquiriu aquele bem indevidamente. Então não interessa a motivação, não tem como justificar isso. Roubar é pecado. Só que quando eu tenho temor, eu não roubo por medo da justiça de Deus. Eu não roubo com medo de ser preso pela lei dos homens. Eu tenho temor de Deus. Se meu Deus falou que é errado, eu não faço. E eu tenho isso dentro de mim. Eu busco viver essa santidade. Essa santidade é obedecer aos mandamentos. É uma coisa simples. Então esses desejos que provêm do nosso coração, que eles podem estar, e na maioria das vezes estão, movidos por algo que é contrário à palavra de Deus. Então é esse temor que eu tenho que ter. E essas pessoas não tinham, e a gente vê aqui na vida de Sansão que ele também não tinha esse temor. Não só por ser escolhido por Deus, mas por ter muita força física, ele conseguia resolver o problema dele na força do braço. Então ele casa com essa filisteia tenta descobrir, o povo tenta descobrir qual é o segredo de Sansão pela força. Ele até propõe um enigma para essas pessoas, e isso está lá no versículo 12 a 20 do capítulo 14.
E nesse jogo do enigma começa a demonstração do poder de Sansão. Ele matou 30 homens sozinho. Olha só que coisa peculiar. E aí no capítulo 15, versículos 1 a 8, como continuação do plano de Deus para exercer juízo e livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus, Sansão ele caça algumas raposas para incendiar a plantação dos filisteus. Ele captura sozinho 300 raposas. Então, olha só o nível o dom que Sansão tinha dado por Deus. Capítulo 15, versículos 1 a 8, vai falar de Sansão e as raposas. Versículos 9 a 20, Sansão vence com a mandíbula de um jumento. Olha só, e quantas pessoas ele mata nesse conflito? 1000 pessoas sozinho, 1000 homens, 1000 soldados, ele mata sozinho. Capítulo 15, versículos 9 a 20, capítulo 15 de Juízes. E aí capítulo 16, versículos 1 a 3, o que acontece aqui? Sansão ele arranca os portões da cidade e leva no braço. Olha só, para falar que aquela cidade estava desprotegida, olha o que Sansão faz, ele arranca e carrega no muque. Aí nos capítulos 4 a 21, ele conhece Dalila e se casa com outra mulher. Aquela mulher ele não permanece com ela, e aí ele conhece Dalila e acaba se casando com Dalila. E aí o capítulo 16 ele é bem peculiar, porque vai mostrar como... Bom dia, Leolice, tudo bem? Vai mostrar como Dalila convenceu Sansão a entregar o segredo. Então olha só, muitas vezes nós recebemos palavras diretamente de Deus, e Deus pede para nós, aliás, às vezes Deus não pede segredo, mas Ele entregou para nós, e às vezes a gente quer contar para todo mundo. Tem coisas que nós devemos falar e tem coisas que não devemos falar, por isso é bom ter discernimento. E aí o que aconteceu aqui? Sansão conhece Dalila e nos capítulos 22 a 31 vai contar o que aconteceu com Sansão. Ele entregou o segredo, foi preso, e aí não fala quanto tempo ele ficou preso, mas o cabelo dele foi cortado, e Sansão recobra a força no final da vida, quando o cabelo cresceu. Então, ao que indica, ele passou um bom tempo preso. Então, se a gente for ver só pelo tamanho do cabelo, o cabelo cresceu de novo. Quando fala que cresceu na Bíblia, não é só um pouquinho igual ao meu, deve ter crescido bastante. Então, ele pode ser que ele tenha ficado mais de um ano preso. E aí, versículos 22 a 31, vai falar da vingança de Sansão. Então, toda a elite da Filístia estava reunida nesse salão onde Sansão estava preso, sendo exibido, né, como um troféu de uma vitória na guerra. Então toda a elite estava lá e Sansão se vinga e 3.000 pessoas morrem. Porém, inclusive Sansão morre nessa prisão que ele estava. Ele derruba as colunas do salão, o salão vem abaixo, e aí morre todo mundo. Através disso Deus liberta o povo de Israel, porém Sansão morreu nessa daí. Agora a gente vai para o capítulo 17. Aqui também são histórias meio malucas, né, da época de Juízes. Capítulo 17, versículos 1 a 13, vai falar de um santuário particular. Aqui no subtítulo da minha Bíblia está escrito Santuário Particular de Micas. Pode ser que na sua tradução o nome esteja diferente, né? Então é uma pessoa que tinha um santuário particular e fez um deus, uma imagem de um deus, para que esse deus fosse cultuado, e essa pessoa era o próprio sacerdote. Então são histórias tristes. E no versículo 6 do capítulo 17, aqui tem uma curiosidade muito interessante. É o versículo mais tenebroso da Bíblia. Por quê? A gente vai ler. Capítulo 17, versículo 6. Neste tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que julgava melhor, segundo o próprio modo de ver. Então, por que este versículo é o versículo mais tenebroso da Bíblia? Nós oramos o Pai Nosso, e o que o Pai Nosso nos ensina é: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu. Então nós aprendemos que
devemos pedir pela vontade de Deus, assim como ela é feita no céu hoje, nós queremos que ela seja feita na terra também. E aqui cada um fazia a própria vontade. Então é por isso que a nação estava daquele jeito e, consequentemente, por isso que as nações estão do jeito que estão hoje, porque tem muito mais pessoas fazendo a sua vontade do que buscando fazer a vontade de Deus. Então, quando chegarmos nos tempos do fim, as coisas mudarão e estaremos buscando fazer mais a vontade de Deus do que a nossa. Isso não é quantidade de pessoas, mas pessoas intencionalmente fazendo apenas a vontade de Deus. Então, naquela época, cada um fazia o que bem entendia, segundo o seu próprio modo de ver. Então, o que eu achava certo eu fazia, se a Rose achasse outra coisa certa ela ia fazer, e não importa se fosse totalmente diferente de mim e a minha vontade diferente da dela, cada um ia fazer o que queria e ponto final. Por isso que a situação degringolou daquela maneira. Capítulo 18, nós vemos aqui no capítulo 18, versículos 1 a 31, vai falar da terra para os filhos de Dan. Passou todo esse tempo e infelizmente a tribo de Dan ainda não havia conquistado o território que Deus havia prometido para eles. Olha só, não fala quanto tempo, né? Mas todo esse tempo, sim, Rose, hoje não é diferente. Ainda buscamos fazer a nossa vontade e o pior de tudo, algumas vezes ainda achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, por que é bom conhecer a Bíblia? Porque vamos conhecer qual é a vontade de Deus. E sendo transformados por ela e com aquele temor que eu falei, buscaremos deixar a nossa vontade de lado para buscar fazer a vontade de Deus. Então, capítulo 18, versículos 1 a 31, território, terra para os filhos de Dan, porque até então eles não tinham conquistado o seu território. Só que olha só o que acontece no versículo 30 que a gente vai ler. Os filhos de Dan ergueram para si a imagem. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia em que a população do país foi exilada. Então olha só, os filhos de Dan pegaram a imagem que aquele sacerdote tinha feito no capítulo 17, um santuário particular para ele, com uma imagem. Então o neto de Moisés pegou e passou a servir como sacerdote da tribo de Dan. Olha quem chegou aí, minha esposa. Então, o neto de Moisés. Então, olha só, Moisés é um dos maiores exemplos de obediência da Bíblia, porém, olha o que o neto dele está fazendo pouco tempo depois. E fala que a herança de Moisés, os filhos de Moisés, serviram como sacerdotes da tribo de Dan. E aqui não fala que eles foram escolhidos por Deus, foi uma escolha deles mesmo, de servirem como sacerdotes na tribo de Dan. E olha só, eles adoravam a Deus através de uma imagem. Esse é o perigo da idolatria através de imagens. Deus não precisa de uma imagem para ser adorado. A única imagem que nós temos de Deus para seguir é Jesus Cristo, não há outra. E aí olha só como essa família foi desencaminhada. Aqui é o neto de Moisés. E aí agora vamos para o capítulo 19, que foi justamente o capítulo que a Rose me perguntou, né? De um acontecimento trágico na Bíblia. Capítulo 19 de Juízes, versículos 1 a 15. A concubina e o levita de Efraim. Então é uma história triste, né? Esse levita estava caminhando com sua concubina. Eles são recebidos numa cidade. A gente vai ler esse trecho da história dos versículos 16 a 21. Nos versículos 22 a 30 do capítulo 19, a violência contra a concubina. Então olha o que aconteceu. Um breve resumo. Eles foram recebidos para ficar na casa de um ancião. E os habitantes da cidade cercaram a casa e pediram para o dono da casa levar o levita para fora para que eles abusassem do levita. E aí, diante disso,
O homem fala, eu tenho uma filha, não façam isso com esse homem. Eu dou a minha filha para que isso aconteça. Olha só o nível de perversão moral daquela cidade. E aí eles acabam colocando para fora a concubina e ela sofre violência a tal ponto de morrer. E o que acontece? No capítulo 20, versículos 1 a 11, depois que essa mulher morreu, o levita partiu o seu corpo em pedaços, espalhou por Israel e fala, olha só a atrocidade que aconteceu e vocês não vão fazer nada. Por quê? O meu problema, se eu vivo em família com a minha esposa, e se eu estou aliançado não só com ela, estou aliançado com a Rose, que é minha irmã em Cristo também. Se eu tenho um problema, o problema é delas também. Se elas têm um problema, esse problema também é meu. Eu tenho responsabilidade de buscar uma solução. Então, esse levita espalha isso para toda a sua família e fala, vocês não vão fazer nada diante dessa atrocidade que aconteceu? E aí, no capítulo 20, versículos 12 a 18, o que acontece? Acaba acontecendo uma guerra entre as tribos, por quê? Porque esses homens que buscaram cometer essa atrocidade eram da tribo de Benjamim. As outras tribos se unem para combater Benjamim, entendeu? Então, a própria família se uniu para combater um integrante da família que fez algo atroz, que fez uma barbaridade, olha só. E aí o que vai acontecendo com isso? Versículos 12 a 28, a guerra entre as tribos. Versículos 29 a 48, Israel vence a tribo de Benjamim. E aqui fala que 25 mil homens morreram. Olha só, 25 mil pessoas morreram por causa da atrocidade de poucas pessoas. Bom dia, Neidinha. Quem deve estar assistindo a gente deve ser o Wellington, a Jéssica. Bom dia também. Estamos aqui comentando o capítulo 21 de Juízes. Então a tribo de Benjamim, ela é praticamente dizimada, sobram muito poucos homens. E aí no capítulo 21, dos versículos 1 a 7, para que a tribo não seja dizimada e não desapareça, eles acham uma solução para que esses homens restantes consigam casar e ter filhos. Aí versículos 8 a 14 do 21, eles bolam essa estratégia para que eles consigam casar. Aí ó, Wellington, Jéssica, Marcos, Murilo e Camila, olha aí, faltou o gato e o cachorro, e se tiver passarinho deve estar assistindo também. E aí, versículos do 8 ao 14 e do 15 ao 25 vai contar essa história de como que eles elaboraram essa estratégia para não permitir que a tribo de Benjamim sumisse, porque as tribos que se uniram para combater Benjamim, eles fizeram um voto, fala, não daremos nossas filhas em casamento a nenhum benjamita. Olha só a que ponto chegou a ruptura na família, né? E aí dá-se um jeito e eles conseguem bolar uma estratégia para contornar esse voto, porque uma vez feito o voto você não pode desfazer. Foi um voto público, então eles optaram por não desfazer, mas Deus sempre dá uma direção do que fazer. E agora nós vamos entrar num livro novo, encerrou Juízes, e agora a gente vai entrar no livro de Ruth. E aí começa aqui o livro de Ruth já falando de um casal de israelitas que foge de Israel por causa da fome. Então eles vão para Moabe e acontece que o homem morre em Moabe, fica a viúva e os dois filhos. Os dois filhos casaram em Moabe, porém os dois filhos morrem, então ficam só as mulheres, a viúva e suas noras. Isso está relatado ali em Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. E aí no versículo 6 a 22 vai tratar para a volta de Judá. E a gente vai ler em especial aqui os versículos 16 e 17, né? Todos que já foram a um casamento, eles já ouviram esse versículo que a gente vai ler agora, 16 e 17. Mas Ruth respondeu, né? As noras queriam ir com ela, ela falou, não insistam. E aí Ruth respondeu, não insista comigo para eu abandoná-la.
ou deixar de segui-la, pois aonde você for, eu também irei, onde você passar a noite, eu também passarei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e aí serei sepultada. Que Javé me mande um castigo e acrescente outro, se não for a morte que me separe de você. Então, esse voto é feito em casamentos, mas acho que ninguém para pensar o quão difícil foi para Ruth declarar isso, né? Porque ela estava abrindo mão de tudo que ela tinha para seguir com a sogra, para viver uma vida que para ela era uma incógnita. Então, olha só, para ela não foi fácil fazer esse voto, e às vezes nós o repetimos diante do altar lá com o cônjuge, com a pastora celebrando o casamento, com as testemunhas, com Deus ali, e a gente não pensa na importância desse voto. Então olha só como chama atenção. Para Ruth deve ter sido muito difícil declarar isso, porém ela declarou. Capítulo 2, versículos 1 a 7 vai falar do direito de resgate. Elas chegam em Israel, vão viver, né? Noemi vai viver na terra da família dela, e aí existe alguém que pode resgatar. É uma lei que havia em Israel, falando que se um homem morrer e deixasse a esposa sem filhos, o irmão dele poderia casar com ela, caso ele exercesse o direito de resgate, para o nome do irmão não ser apagado e ele criar uma herança para o irmão dele, casando-se com a esposa do irmão. E aí, nos versículos 8 a 14 do capítulo 2 de Ruth, vai falar do diálogo entre Boaz e Ruth. Então, acontece de tudo aqui. Deus dá a estratégia certa para Ruth, através de Noemi, que a aconselha para que ela se colocasse em posição de resgate. Só que até então elas não escolheram, né, elas não declararam nenhum interesse em quem seria o resgatador, porque haviam dois, né? Então a gente vai ler agora os versículos 11 e 12. E aí olha só como Deus te encaminha para a direção correta, mesmo em meio a uma situação trágica. Boaz lhe respondeu: fiquei sabendo de tudo que você fez por sua sogra, depois da morte do marido dela, como você deixou o seu pai, sua mãe, sua terra natal e veio viver no meio de um povo que você não conhecia antes. Javé lhe pague o que você fez, que você receba a recompensa completa de Javé, Deus de Israel, pois foi debaixo das asas dele que você veio buscar refúgio. Então, Ruth conversa com Boaz. A hora que ele ouve a história, ele declara que Deus te dê a recompensa por tudo que você fez. Então olha só. E no versículos 15 a 23, Javé manifesta a misericórdia dele resgatando essa família. No capítulo 3 de Ruth, a gente vai ouvir falar do que é essa lei de resgate, que chama Lei do Levirato. Capítulo 3, versículos 1 a 16 vai tratar 1 a 18, desculpa, vai tratar somente disso, e como que foi feita a negociação. No capítulo 4, versículos 1 a 12, vai falar do direito dos pobres, porque o que aconteceu? Ruth, ela pegou da colheita que foi deixada para trás. Isso é uma ordem de Deus para que todo mundo que tivesse feito a colheita não rapasse a colheita e não deixasse nada. Deixasse algo para trás para que um pobre pudesse colher e se alimentar. Então, vai falar, demonstrar qual é a misericórdia de Deus para com os necessitados, né? Versículos 13 a 17 do capítulo 4 vai falar da celebração da esperança, né? Porque Boaz acaba se casando com Ruth, e aí através disso Noemi passa a ter um sustento garantido, e Ruth também, não só por causa do casamento, mas porque Boaz era um homem temente a Deus, e ele não só se casou, como passou a amar a sua esposa e cuidar dela. Então olha só, pessoa que praticamente era desconhecida, de repente teve uma união maravilhosa, e dessa união, o que a gente vai ver? Capítulo 4, versículos 18 a 22.
vai ter uma recapitulação da história de Boaz e Ruth, e o que aconteceu depois dessa união. Vai nascer Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera quem? Davi. Então olha só que conclusão maravilhosa para uma situação trágica que Deus deu. E aí encerra-se o livro de Ruth, que é curto, porém muito bonito de se ler. Há muitos princípios a serem extraídos aqui. E agora a gente entra na história de Samuel. Então vamos começar em 1 Samuel. São 2 livros que tratam da história de Samuel e da monarquia de Israel. Ainda tem-se um período de juízes em Samuel. Samuel foi um dos juízes, né? Os últimos juízes foram os filhos de Samuel. Então, 1 Samuel vai tratar, capítulo 1, versículos 1 a 8. Vai tratar do nascimento de Samuel. E olha só o que acontece. A mãe de Samuel era estéril, e quem fechou o útero dela foi Deus. Então, versículos 1 a 8 vai tratar dessa história, e quem impediu eles de ter filho foi Deus. Ela não tinha problema físico, seu marido também não. Era Deus que não permitia que eles gerassem. Olha só que coisa atípica, que a gente às vezes não entende, e acontece na vida real. Temos um casal famoso nas redes sociais, que é o Baruch e a Rebeca Nemer, né? E durante 20 anos eles tentaram ter um filho, e diversos exames com diversos especialistas, e não havia problema de saúde, nem com um nem com o outro. Porém agora, depois de 20 anos de tentativa, foram agraciados com uma herança. Então, muitas vezes a gente não entende por que um casal não tem filhos, e pode ser que esse impedimento seja Deus na vida desse casal, os preparando para o momento certo. É Deus quem nos dá os filhos, não somos nós. Às vezes os casais se planejam ou para ter ou para não ter, mas quem dá a palavra final é Deus, não somos nós. Nós achamos que controlamos isso, mas não controlamos em nada. Então, diante dessa esterilidade, a Ana vai orar no templo. Versículos 9 a 18 do capítulo 1 de 1 Samuel conta essa história, né? Ela ia junto com o marido ia oferecer sacrifícios uma vez ao ano. Então, nós reclamamos de ir para a igreja 2 vezes por semana. Ela tinha uma oportunidade ao ano de ir ao templo e orar. Olha só. Então, podemos orar em casa? Sim. Mas quando estamos reunidos em família no templo, tem a sua particularidade também. Ela tinha uma oportunidade ao ano, por aí. Então, ela ora, ela escancara o coração dela nessa oração. Deus ouve a oração dela. Então, versículos 19 a 28, é anunciado um filho, e esse filho ela oferece a Deus. Ela, depois que ele tiver desmamado, ele vai te servir a vida toda, porque eu sei que quem me deu esse filho foi Deus. Ela entendeu que a esterilidade dela não era pecado e não era problema de saúde, era Deus trabalhando com esse casal. E quando esse filho veio, ela ofereceu a Deus, tanto que no capítulo 2, versículos 1 a 11, ela declara o amor dela por Deus em uma canção, né? E ela escancara o coração dela ali em gratidão a Deus. E aí, no capítulo 2 vai estar lá o cântico de Ana, versículos 1 a 11. Versículos 12 a 26 vai tratar dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote da época, era o juiz da época. Os filhos dele não faziam o que deveriam. Então olha só, tanto que na sequência, versículos 27 a 36, há uma profecia contra a descendência de Eli, porque Eli não corrigiu seus filhos. A descendência sofreu uma consequência. Então, nossos atos são importantes para nós, para nossa família e para os nossos descendentes. Então, existem consequências sim. Não existe maldição hereditária, mas existem consequências. Então, capítulo 3, versículos 1 a 21.
Samuel já cresceu, já foi oferecido, já está servindo no templo. Deixa eu só pegar minha caneta que caiu aqui. Samuel já está servindo no templo, né? E aí é a primeira descrição que nós temos aqui de que Deus fala com Samuel, né? Javé se manifesta a Samuel. E aí é aquela história também atípica que Deus chama Samuel e ele acha que é Eli que está chamando. Então ele vai lá, fala: Senhor me chamou? Ele fala: não, volta a dormir. E aí Deus chama Samuel de novo: Samuel. E aí ele vai lá falar com Eli e fala: o Senhor me chamou? Não, volta a dormir. E aí na terceira vez Eli percebe. Então Samuel ainda estava em formação, ele não tinha esse discernimento ainda. E Eli, por mais que não cuidasse dos filhos, ele ainda tinha discernimento, olha só. E aí ele dá uma dica para Samuel, fala: se você ouvir de novo, é Deus querendo falar com você. E Samuel fala: eis-me aqui para ouvir, olha só. Então que essa seja a nossa oração também: Deus, eis-nos aqui para te ouvir. E aí Samuel começa a crescer, não só em idade, não só em estatura, mas no conhecimento, né? Como ele foi oferecido a Deus, ele também dedicou a sua vida para aprender. Isso também é muito importante. E aí no capítulo 4, versículos 1 a 11, vai começar a história da arca, né? A arca da aliança na mão dos filisteus. Por que está fazendo isso? Porque Deus cria todo um pano de fundo para entrar na época dos reis. Então isso é muito interessante, essa história da arca ser perdida numa batalha, né? E aí versículos 12 a 22 do capítulo 4 vai narrar a morte de Eli. O que acontece? O povo perde a batalha, os filhos de Eli morrem e a arca é levada. Quando Eli ouve isso, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então, olha só essa sequência de tragédias que acontecem na família de Eli. Os seus filhos morrem, ele morre, a nora morre no parto, o filho dele nasce e o nome dele é Icabode. Icabode significa a glória de Deus se foi. Olha só que sequência de tragédias, né? E aí os filisteus levam a arca da aliança para o seu templo como um troféu de vitória. E aí no capítulo 5 vai falar de Javé contra Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. Então eles colocam a arca dentro do templo de Dagon. E o que acontece? A imagem do deus Dagon amanhece com a cara no chão. Eles levantam, no outro dia amanhece com a cara no chão, com os braços cortados, com as mãos cortadas. Então olha só, eles começam a temer a arca da aliança. Capítulo 6 trata só disso, né? Capítulo 5, trata só disso. No capítulo 6, versículos 1 a 21, a devolução da arca. Então, eles ficam temerosos, um manda a arca para o outro. Então, os líderes filisteus vão empurrando o problema um para o outro. E aqui tem algo que chama atenção, que quando eles mandam a arca embora, a gente vai ler a conclusão dessa história lá na frente. Eles pegam 2 vacas que não haviam feito trabalho nenhum, faz uma carruagem nova para colocar essa arca e as vacas vão sozinha, eles vão só acompanhando. Eles falam: se a vaca voltar para Israel, significa que foi Deus que fez isso conosco. Agora, se as vacas saírem andando aleatoriamente, tudo que aconteceu conosco é só uma coincidência. Então, as vacas seguem um caminho bonitinho até Israel, e aí a gente vê que era a própria presença de Deus que estava exercendo juízo sobre os filisteus. Então eles devolvem, mas o que chama a atenção aqui é como os filisteus devolveram a arca para Israel. Lá na frente a gente vai voltar e aí vocês vão entender, né? E aí no capítulo 7 de 1 Samuel, versículos 1 a 6, vai dar a introdução da monarquia, né? Como que se deu a situação que o povo passou a escolher a monarquia em vez de servirem apenas a Deus. Então, aqui começa
atrapalhar um pouco mais a vida de Israel, porém lá na frente a gente vai ver consequências boas e ruins, né? E aí, versículos 7 a 17, a gente vai ter a derrota dos filisteus. Quando a arca volta, o povo de Israel consegue derrotar os filisteus mais uma vez. E aí, depois dessa vitória, o que acontece? Os anciãos, no capítulo 8, eles passam a desejar um rei. Eles não querem mais juízes, porque os últimos juízes que tiveram, eles só obtinham vitórias enquanto o juiz era vivo. Então eles passaram a querer um rei em vez de um juiz, né? E aí Samuel se entristece com esse pedido e diante disso ele vai orar, porque tudo que o povo pedia para Samuel fazer enquanto ele estava exercendo o seu papel de juiz, ele não tomava nenhuma decisão sem orar. Então esse é um exemplo para nós, é um princípio que nós podemos pegar. Então Samuel acha estranho esse pedido, ele não concorda, ele vai orar, e aí Deus fala: é contra mim que eles estão, não contra você. Explique para eles o que vai ser ter um rei. Então Samuel explica para eles lá no versículo 10 a 18 do capítulo 8 qual vai ser o direito do rei sobre o povo, né? E nos versículos 19 a 21 a gente vê que a maioria das pessoas que queriam rei eram aquelas que habitavam em cidades, né? Porque Samuel despede todo mundo e fala: vocês pediram rei, tudo bem, agora volte cada um para a sua cidade. Então era mais habitante urbano do que habitante rural que queria um rei. Se isso está registrado na Bíblia é porque tem importância para nós, né? E agora a gente entra no capítulo 9, que aí o povo pediu um rei, Saul foi orar para ver quem seria o escolhido. E aqui começa a introdução de quem seria, a introdução da história de quem seria o rei escolhido por Deus. Apesar do povo pedir, quem escolheu o rei foi Deus. Então, capítulo 9, versículos 1 a 14 vai narrar a história de Saul e as jumentas perdidas. Nessa empreitada de procurar as jumentas do pai, Saul acaba se encontrando com Samuel, e a gente lê essa história lá nos versículos 15 a 25. E em se encontrando com Samuel, Samuel tem a resposta de Deus, fala: esse é quem você vai ungir rei. E nos versículos 26 a 27, Saul é ungido rei, e ele era novo nessa época, também fala que ele era novo. E aí nos versículos, no capítulo 10, versículos 1 a 16, vai continuar a história sobre a unção de Saul, e a gente vai ler o versículo 7, que me chamou muito a atenção aqui. Samuel dá vários sinais para Saul, falou: vai acontecer isso, 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 isso e isso. Esse era o papel de um profeta na época. Muitas vezes a gente busca um profeta hoje para nos dar direção sobre o que devemos fazer. Então, esse é o papel de um profeta, é pedir a vontade de Deus e declarar essa vontade para as pessoas. Porém, nós temos livre acesso, então a gente não depende mais de uma pessoa. Podemos pedir ajuda sim, mas a gente não é dependente de uma pessoa, porque o mesmo acesso que ela tem a Deus, hoje eu também tenho. Então, Samuel dá o passo a passo do que ia acontecer com Saul, e olha só o que é declarado no versículo 7 do capítulo 10 de 1 Samuel. Quando esses sinais realizarem, faça o que estiver à sua mão, porque Deus estará com você. Então, foi dado toda a instrução para Saul, e quando tudo se concluísse, todos os sinais acontecessem, Samuel falou: vai, faz o que você quiser, não no sentido da sua vontade, mas o que Deus colocar no seu coração, faz, que Deus está com você. Então olha só, por que é bom ter discernimento. Então, depois disso, Saul foi ungido rei, porém ele ainda não era rei. Versículos 17 a 27, a gente vai ter a escolha de Saul, né? Porque Samuel reuniu o povo, ele já tinha ungido Saul rei, então precisava ser escolhido. Foi feito um sorteio ali, e o nome que foi sorteado foi o de Saul. Então Saul foi eleito rei de Israel. E agora a gente chega no capítulo 11,
que é o último capítulo que nós vamos comentar hoje, né? Saul feito rei. Eles vão fazer a primeira guerra contra os amonitas, primeira vitória de Saul. E nos versículos 12 a 15 a gente vai ter a inauguração da realeza. Então, depois dessa vitória, Saul foi escolhido rei, porém ainda não tinha sido consagrado pelo povo. Então eles combinam de ir para uma cidade chamada Gigal e consagrar Saul rei. E essa cerimônia passa a ser uma rotina para Israel. Eles consagravam o rei escolhido nessa cidade de Gigal, e a gente termina a nossa leitura aqui hoje. E eu tenho certeza que para aqueles que estão se esforçando, Deus já entregou um galardão. E esse galardão não é apenas conhecimento, mas é relacionamento com Deus. E para quem perseverar, Deus tem muito mais a entregar, porque, como eu tenho frisado aqui, conhecer Deus é eternidade. Então estamos vivendo um pouquinho da eternidade aqui, que você possa se sentir incentivado. Se você está vendo esse vídeo, ou você está no grupo lá do WhatsApp, que eu vou colocar na descrição aqui depois. Se você está vendo que alguém está desanimado, vai atrás dessa pessoa, incentiva ela, entendeu? Porque juntos a gente persevera mais, é mais fácil continuar juntos. Se vocês sabem de alguém que saiu do grupo, chega nessa pessoa, fala com ela. O importante não é permanecer no grupo. O importante é ler a Bíblia e conhecer a Deus. Estando juntos é mais fácil, mas a importância não é estar no grupo. Não estou prendendo ninguém aqui. Mas se vocês virem alguém que possa ter saído do grupo essa semana, chega na pessoa, conversa com ela, dá um abraço e fala isso para ela. Fala, o importante não é você estar no grupo, não. O importante é você ler a Deus e conhecer quem Deus é. Então, que possamos incentivar uns aos outros, e aquele que está fraco a gente possa ajudar a se fortalecer, porque é nosso papel, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade ajudar aquele que está mais fraco. Então, se Deus tem nos amado a ponto de colocar um vídeo desse à sua disposição, então que a gente possa ajudar mais pessoas a terem acesso ao que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então, acabamos por aqui, vamos fazer uma breve oração para agradecer. Pai, te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor derramou nos nossos corações hoje. Te agradecemos pela sua presença em cada lar que ouviu essa mensagem, cada lar que te recebeu hoje de coração aberto, que essas pessoas possam ser incendiadas pelo seu Espírito Santo para incentivar mais e mais pessoas, e que esse desejo de te conhecer através da tua palavra venha crescer em nossos corações a cada dia, e que possamos prosseguir te conhecendo, Pai, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, e que nós iremos viver a eternidade com o Senhor, te conhecendo. Então já estamos vivendo um pedaço dessa eternidade aqui, porque estamos te conhecendo através da sua palavra. Pai, esteja com cada um agora, esteja com cada lar, esteja com cada família, e aqueles que estão se esforçando, Pai, que o Senhor os dê a recompensa completa, assim como Boaz declarou para Ruth, diante do esforço dela. Eu declaro aqui, Pai, diante do esforço dessas pessoas, que o Senhor Deus de Israel dê a recompensa completa para que essas pessoas que estão te buscando, Pai. Essa é a nossa oração, oramos em nome de Jesus, amém. Bom dia, galera, fiquem com Deus e nos vemos no domingo que vem.